Bem-vindo ao podcast Estamos Bem, uma jornada coletiva em busca do jeito mais legal e leve de viver a vida. Eu sou o Thiago Teodoro. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima e para você seguir a gente nas redes sociais, somos @podcast Estamos Bem no Instagram e @estamosbempod no Twitter. Episódio de hoje, aquele sobre ciúme. Gente, E aí, ó. E que coisa louca, né? A gente fez tu fez um post no Facebook, pipocou, adoro pipocou. Aliás, criamos um fórum nesse Facebook, muito legal pra gente fazer os programas, Muito né? legal. Eu sei que tem gente que às vezes tem preguiça de mandar e-mail. Acontece. O e-mail a gente consegue deixar o caso mais anônimo, se a pessoa quiser, Sim. né? Mas a gente pode criar conversas legais lá com vocês no Facebook, na nossa página do Achei Facebook. bem, a gente falou bom dia, boa tarde, boa noite. Isso Boa é prático. segunda-feira, boa terça, boa quarta, não sei quando Pois você está escutando. isso. E aí, você está bem? Eu tô bem, você está bem? Estamos bem? Estamos bem? Estamos ciumentos? Olha, já fui mais ciumento, viu? É? Posso te dizer. Hoje eu tô mais tranquilo, acho que tem a ver com maturidade, assim. Eu sou zero ciumenta. Você é zero ciumenta? Mas assim, zero. Deixa eu puxar as definições de ciúme que a gente tem aqui. De acordo com... Aí eu descubro agora, não, se isso é ciúmes, eu sou. Vamos ver, talvez você descubra que você é. Não, acho De que acordo com o Ruais. Quando que a gente começou a usar o Ruais e não mais o Aurélio? Por que o Aurélio saiu de moda? Tu que inventou essa moda agora, não? Gente, troquem o Aurélio pelo Ruais, não sei por quê. Na verdade, segundo o dicionário, né? Ninguém tá pagando nem o Ruais, nem o Aurélio tá pagando nada pra gente. Mas eles não fazem ações com influencers dicionários. O que é ciúme? O estado emocional complexo, exclusivamente humano, que envolve um sentimento penoso provocado em relação a uma pessoa de que se pretende amor exclusivo. Receio de que o ente amado dedique seu afeto a outrem. Zelo. Pera um pouquinho. Essa definição toda é uma Sim. coisa, aí bota um ponto e vírgula e bota zelo. Mas é porque as Já duas... quero um edredom, sabe? Mas é que as duas palavras têm a mesma origem no grego, né? Em ciúme. Em espanhol é celoso, né? Já tem a diria mesma... Lepons. Olha, tem a mesma origem. E aí, a segunda definição é medo de perder alguma coisa, posse, insegurança. E a terceira definição é inveja. Tipo, fulano tem inveja do seu sucesso. Eu, sinceramente, eu entendo que a inveja faça parte da família dos ciúmes. São sentimentos parentes, né? Mas eu acho que a inveja, ela vai para um outro lado, né? Assim, tipo, no sentido de quando a gente... Até o livro do Zuenir, né? Aquele dos 7 Pecados Capitais, lá, os livros. Ele fala muito sobre isso, sobre inveja, ciúme, e tem um outro que é... Porque tem inveja é querer o que o outro tem. Sim. Ciúmes é que... medo de perder o que você tem pro E outro. tem um que é querer o mesmo que o outro, que eu esqueci qual que é a palavra. Inveja. Não, mas a inveja tu quer o do outro. Tu quer, tipo, por exemplo, eu quero esta camiseta preta dele que tem que ser minha. Isso é inveja. Mas às vezes tu pode só, como quase que uma admiração, entendeu? Tipo, eu também quero uma camiseta preta. Eu posso lá comprar. Mas isso é legal. É legal, eu tenho um nome que eu não lembro. Mas a gente tá falando de inveja, é outro programa, a gente tem que falar de ciúmes. De ciúme, pois é. Sempre quando eu penso em ciúmes, eu penso na música do Raul Seixas, A Maçã. Como que é essa música mesmo? Ela fala, o amor só dura em liberdade, o ciúme é só vaidade. Que existe uma coisa de vaidade no ciúme também, daquela pessoa ser tua, né? De posse, de fazer parte dos teus É meio bens. você achar que você é dono daquela pessoa, né? E aí, na música ele fala que não dá pra ter ciúmes, que o ciúme... Sim. Quem gosta de maçã irá gostar de todas, porque todas são iguais. É meio assustador pra quem é ciumento pensar isso, né? Deve ser difícil. Mas tu era ciumento e deixou de ser? Como é que foi esse teu processo? Não é uma questão de... Pelo que eu entendo do que é ciúme, eu acho que o ciúme geralmente tem uma origem que não... Ele não é... O ciúme não é sobre ele, geralmente é sobre uma outra questão, né? Então, tem a ver com insegurança, tem a ver com algum... de repente, alguma questão... Porque, assim, existem 2 estados, né? Existe a pessoa que é ciumenta e existe se sentir enciumado. Então, acho que eu nunca fui classificado como ciumento. Mas eu sentia, pontualmente, ciúmes. Não, e existe a pessoa que é ciumenta e existe a pessoa que, às vezes, tá com razão. Então, porque, assim, sentir ciúme é uma coisa natural. Ser ciumento não é. Né? Então, assim, eu acho que, às vezes que eu senti ciúme, tinha algum fundamento no momento. Por exemplo, eu tive o meu outro relacionamento... Não, aliás, eu tive um monte de relacionamento. Mas nesse relacionamento em especial, eu tinha muito ciúme. Mas existia uma insegurança da diferença de idade, de a gente viver em mundos muito diferentes. E hoje eu consigo perceber que, na verdade,
era uma bobagem, né? Porque se aquele cara escolheu ficar comigo, apesar da diferença de idade, e eu escolhi ficar com ele, apesar da diferença de idade de mundos, havia uma dinâmica ali que funcionava. Então, assim, era meio infundado, mas era meio baseado naquilo, de eu me sentir inseguro de poder ser trocado a qualquer momento, né? Porque eu era muito mais velho que ele. Muita gente fala que tem ciúme. Eu não sou ciumenta, só com certas pessoas. Tudo mentira. Isso eu li muito, assim, eu escuto com as pessoas que eu perguntei também essa semana se as pessoas eram ciumentas. Não, só com certas pessoas, porque aí eu tenho razão. Tem algum momento que é ok ter ciúmes? Olha, pro Freud... Ai, adorei! Por que eu vou fazer essa citação? Porque na Unesp, em Bauru, quando eu fiz faculdade, eu era apaixonado por um menino da psicologia. E ele te ensinou muitas coisas. Não, porque era platônico. E eu fui ler... eu fui ler os livros... Eu fui para as prateleiras da psicologia na biblioteca, porque eu encontrava com ele, às vezes, lá. E aí, pro Freud, tem 3 tipos de ciúme, né? E isso não é gradativo. Não quer dizer que um é mais fraco e o outro é mais forte, tá? Tem o ciúme normal, que é o medo de perder alguém ou alguma coisa, que você pode sentir. Tem o ciúme projetado, que é o que eu mais amo. Porque o ciúme projetado é o seguinte... Eu mais amo. Não, porque é muito maravilhoso. E eu já fiz isso também. O ciúme projetado eu namoro o Dantas. Aí eu vivo na pira que o Dantas vai me trair. Na verdade, eu tô projetando nele a minha vontade de sair com outros caras. Que loucura, né? E aí tem o ciúme psicótico, o ciúme delirante, que aí é aquele que não importa o que você diga pra pessoa... A pessoa vai achar que está sendo traída. Não adianta. Você fala, você mostra aqui, olha, não, a fulana ela estava em casa dormindo. O dia, 24 horas por dia, ela não saiu. Tá segurando o jornalzinho do sequestrador em aí casa. Ele vai olhar aquela foto e vai falar assim, ela estava esperando o carteiro, porque o carteiro não chegou, porque o carteiro tivesse chegado, ela teria me traído. Não adianta. Esse é o... E tem uma coisa também de uma obsessão com ciúme, às vezes, com algumas pessoas, que às vezes tu cria alguém que a pessoa pode nunca ter visto. Deixa eu tentar explicar. É tão ciumento que dá ideia pra pessoa. Isso, Também acho. Às vezes, é uma obsessão que tu escolhe uma pessoa. Eu penso muito no começo de Friends, já que a gente tem os episódios temáticos com o nome de Friends, da Rachel e do Ross. O Ross tem um momento que ele fica louco de ciúmes do colega de trabalho da Rachel, nas primeiras temporadas. Sim. E aí ele cria uma fixação naquilo, que não, a Rachel não fica com ele depois, mas enfim. Ele enxerga coisa onde não tem. Aí ela tá trabalhando e ele acha que vai ficar com o cara, sabe? Por quê? Porque eles têm uma coisa de, talvez, um universo, como tu falou, de um universo do trabalho, de uma ligação que o Ross não participa. Então ele fica meio sobrando e aí dessa sobra vem a insegurança e vem os ciúmes. Pode ser isso. Na verdade, o que a gente precisa entender é que as pessoas têm vários convívios, né? Então, assim, é até interessante que a pessoa com quem você divide a vida, seu namorado, sua esposa, ela tenha outros universos. Sim. Porque se você fizer parte da vida dessa pessoa como um todo, vai ser insuportável, tanto para você quanto para ele. E aí isso me lembra um pouco esse relacionamento que eu falei, que eu tinha muito ciúme, porque eu queria ser parte inteira daquele relacionamento. Eu queria que tudo fosse feito comigo. Talvez porque fosse pela primeira vez que eu estivesse vivendo um relacionamento de verdade e que eu estivesse realmente amando uma pessoa. Mas você chegou a dar barraco de ciúme? Dei um barraco no carnaval, no Rio. Mas eu sempre... Às vezes que eu tive ciúme, eu vou me defender agora. Eu fiz a coisa certa, dentro da coisa errada. Que é na minha cabeça. Talvez a gente corrija isso agora. Tá? A gente já deve ter falado sobre isso alguma vez. Eu nunca fui pra cima da pessoa que eu achava que tava dando em cima. Eu sempre fui pra cima do meu namorado. Óbvio, né? Porque tem gente que vai lá e joga... Água na outra. Meu sonho era jogar o drink em alguém, nunca fiz isso. Vai e joga o drink na outra. Agora não. Que boa moça. Vai e não fala assim, você tá... Quem é essa aí, papai? Cheia de assunto, entendeu? A Ivete acertou também, ela não foi na mina. Sim, porque ela foi no cara. Quem é essa aí, papai? Ó, vou chegar murrando, entendeu? Agora, falando disso, o ciumento é sempre ocupado. A outra pessoa também, não tô falando que eu concordo com isso, tá? Tô, assim, suscitando discussão. A pessoa que gera o ciúme também não é culpada? Então, eu acho que depende do acordo do relacionamento. Depende do que foi... E depende do quanto a pessoa expôs aqueles ciúmes. Porque, assim, pra usar também aquele exemplo lá da Rachel e do Ross, por exemplo. O Ross morria de ciúme do Mark, que era o colega de trabalho dela. Depois que tu tem uma conversa, talvez, tá? Tu tem uma conversa racional com teu com teu parceiro, e fala, olha, eu tenho ciúmes desse cara. E ele fala, olha, não é nada. Talvez a pessoa possa... Aí é uma escolha, entendeu? Tu quer, talvez, então, vou evitar falar do Mark pro Ross. Mas, assim, ao mesmo tempo, a pessoa não tem nada. É difícil, então, cara. Gera um desconforto desnecessário. Talvez, assim... Porque, na verdade, assim, tu pode... Tu tem ciúmes de
Depende, acho que muito de quem tem ciúmes. Tem ciúmes de um amigo, o meu, sei lá, vamos dizer, o meu marido vai ter ciúmes de um amigo meu que nunca aconteceu nada. Ele vai dizer, aí eu vou começar, eu vou sair menos com esse amigo? É errado. Não, porque aí você começa a fazer concessões por uma insegurança que é do outro, né? Agora, tu perguntou se o ciumento é sempre ocupado. Se tem uma pessoa X, sei lá, um cara da academia que eu não conheço e, de repente, o Marcos fala que tem ciúmes. Eu preciso desse cara da academia, ficar amiga desse cara e ficar de conversinha com ele? Eu achei esse exemplo muito puxado, porque como que o Marcos conheceria esse cara da academia que você nem conhece? Ivete e Daniel Cade. Daniel Cade tinha que estar conversando meia hora com a mulher? Mas isso não é ser ciumento, isso é sentir ciúme. Que são duas coisas diferentes. Eu acho que naquele momento ela sentiu ciúme. Você nunca nem sentiu ciúme em momentos específicos? Momentos específicos sim, mas eu nunca... Cite um. Valendo! Não, mas de relacionamento ou de amiga? Eu vou contar no meu caso Não, eu sei, de relacionamento, que eu acho que é um relacionamento mais quente, entendeu? É onde vem as histórias boas. Não, mas eu acho que teve... Você sentiu ciúme da ex do seu marido. No começo, né? Na história do gato. Na história do gato. Não sei se... Bom, falamos. Depois, sim. se você quiser tirar ele, bota um greeter. Não, sentiu. Sim. Mas aí eu conversei com ele. Gato? Porque, deixa eu explicar para as pessoas. Logo que o Marcos se separou, ele dividiu a custódia de uns gatos aí. Gatos felinos. E aí ele tinha que ir na casa da mulher, pegar o gato. Ficou lá na casa, não sei o que, do gato. Era toda uma novela do gato. O Marcos morava longe, eu morava aqui. Aquela situação era um começo de relacionamento. Sim. Aquilo tudo me deixou insegura. E aí você sentiu-se enciumada. E aí eu falei com ele. E aí a gente resolveu de um jeito que ficou bom pra todo Eles mundo. mataram os gatos, foi isso, não? Não, ele arranjou um jeito de ver, não precisava sair pra passear com o gato e com a mulher, Até porque né? gato não leva pra passear, né, porra? E eu também entendi que aquele relacionamento tinha acabado. Não, e aí... E aí qual que foi o... Desculpa te interromper, mas como se resolveu? Porque eu acho que tem que ter uma dica prática. Mas a dica prática, no meu caso, foi uma conversa. Eu cheguei e falei, porque às vezes tem dois tipos de ciumento, né? Tem o ciumento orgulhoso, que não admite que tá com ciúmes. Muitas pessoas lá no nosso grupo no Face, nosso grupo é Estamos Bem, procurem a gente, participem, disseram, sinto ciúme, mas não demonstro. Pior ainda. Então, porque eu, como eu nunca tinha sentido, depois de, claro, conversar 40 vezes com o Thiago sobre o assunto, eu cheguei pro Marcos e falei, olha, gente, eles estão transando. Tem gente transando? Aquela cobertinha mexendo ali, não é uma pessoa transando? Nossa, estão transando forte. Nossa, pena que não tem imagens no podcast, gente. Estão mandando ver, ó. Mandando ver. Gente, bom dia, Brasil! Já não, eles estavam um acabou? tempão, eles estavam um tempinho já ali. Tá calor pra transar. Você transa coberta? Eu não. Eu também não, gente. Mas cada um tem sua será que é algum episódio de traição, gente? Gente, na verdade, a gente tá aqui no Papel Pop e vimos pessoas transando no prédio da frente. Na janela vizinha. Voltando. O ciumento que não fala, que sente ciúmes... Pior coisa. Porque a pessoa não tem bola de cristal, entendeu? E aí, depois de muita conversa, muito refletir, eu cheguei pro Marcos e abri o jogo. Estou com ciúmes dessa situação. Como podemos resolver? Isso seria uma coisa tão boa se tivesse acontecido antes com você, depois comigo, porque aí o time tava. Eu tive a história do cachorro, mas foi antes. Eu tive um namorado que dividia a guarda do cachorro com um ex-marido lá. E eu achava que era um puta de um saco e nunca consegui falar, entendeu? Porque é um cachorro. Gente, amo animais. Não, a culpa não é do cachorro, que nem a culpa não é do cara, a culpa é de quem tá contigo. Não é que eu odiava o cachorro, mas eu falava, gente, qual a necessidade? Ai, fica lá, fica aqui, fica lá. Alguém fica com o cachorro na partilha, entendeu? Não, eu pensava na época. Eu não acho que essa seria a solução mais fácil, mais drástica, sei lá. Sim. Mas não, a gente tem que entender que as pessoas têm passado. Então, acho que a ver com o ciúme também tem isso. As pessoas têm, assim, chega um momento da vida que dificilmente tu vai encontrar uma pessoa que não tem ex. Não, na nossa cidade, principalmente, é bem provável que a pessoa já tenha tido algum relacionamento, já tenha transado com outra pessoa, pelo menos. Né? Então aí vem disso entender o histórico da pessoa. E aí, de novo, vem assim, a pessoa tá contigo porque ela quer. E aí o que eu falei antes, do acordo do relacionamento. Sim. Então, assim, tu quer namorar comigo? Eu sou essa pessoa que tem um cachorro que divido a guarda com o meu ex. Impressionante como tudo se resolve com conversa, mas começar a conversa é muito difícil às vezes, Então, porque esse orgulho, às vezes, só estraga, né? Eu perguntei lá no nosso grupo porque essas pessoas que sentiam ciúme não se pronunciavam, não falavam sobre isso. E perguntei porque eu também fiz isso muitas vezes. E aí parece que existe um receio de se mostrar mais fraco, mostrar inferior. Sentir ciúme vira uma vergonha, né?
E eu acho que é um pouco ruim também, porque, na verdade, é uma coisa que você não tem o controle, né? Eu acho que... É um sentimento que tem que ser validado como qualquer outro, eu acho, né? Pra tu conseguir lidar com aquilo, falar... No meu caso, por exemplo, foi isso. Falar sobre a história me deixou muito mais tranquila, porque também o cérebro da gente é a oficina do diabo, né? Fantasia. Aí já tá os dois pelados, com os gatos andando em cima, o cachorro lambendo o cu dos dois, né? Ai, a mente. O cara esperando ele de cueca, samba canção com uma taça de vinho, um conhaque. Esse golpe do cachorro é maravilhoso. Entendeu? Quanto, de repente, o cara entrava, o outro nem tava em casa, pegava a chave na portaria, passava com o cachorro, sabe? É verdade. Mas ali naquela situação parecia... O que você fantasia? É um motivo para eles se verem, né? Sei lá. E às vezes não é, sabe? Só faz parte da pessoa que ele é. E aí também tem isso que o Marcos me falou. Olha, os relacionamentos que a gente teve transformaram a gente quem a gente é hoje. E eu acredito que em pessoas melhores, né? Porque então, eu vejo, assim, olho pra trás e falo, nossa, melhorei em vários aspectos. O que tu quer mais? Eu, particularmente, eu prefiro um cara, ter um marido, um namorado, enfim, uma pessoa do meu lado que se dá bem com a ex, do que o cara que às vezes odeiam, porque aí é um sinal de alerta, né? Quer dizer, quem é essa com quem que eu estou dormindo, Exatamente. Né? Então, nesse caso... E aí a gente facilita por causa de não ser uma pessoa ciumenta. Mas tem gente que tem ciúme de tudo, né? De o cara não pode ir na padaria, o cara não pode ter uma amiga, o cara não pode... Não pode fazer nada. Aí começa a ficar insuportável para a pessoa viver, né? E aí, o que é isso? A pessoa, quem é o ciumento, acha que tem que preencher todas as lacunas da vida do outro? Eu acho que essa pessoa que tenta... E essa beira até uma paranoia, né? E isso pode ficar até perigoso, né? Uma pessoa dessa mata, agride alguém. Mas eu acho que vem de uma insegurança, de uma vontade que a pessoa tem de ter controle sobre tudo, né? E tem outra coisa que eu acho uma falácia, que alguém... E olha, eu vou te falar uma coisa que eu não sei, eu sublimei isso na minha cabeça, mas algum homem que eu tive um relacionamento se incomodava com o fato de eu não sentir ciúmes. Porque tem também essa fama do ciúme ser prova de amor. Exato, e que bom que você falou nisso, que é outra falácia também, né? Porque porque prova de amor é amar. Amar, na psicanálise, sentir ciúme é... A gente tá muito profundo hoje, gente, mas é que eu recuperei isso. Na psicanálise, diz que é necessário sentir um pouco de ciúme. Tá. Mostra que você dá um valor para aquilo ali, que aquilo, né, aquilo tem um significado para você. Mas, de novo, não sei se isso é certo. Pra mim, não existe ciúme bom. Pra mim, ciúme é uma coisa ruim. É que eu acho assim, um ciúmes do tipo... o que eu acho, pelo menos, que me parece muito ruim é um ciúme que é personificado em pessoas específicas, em experiências específicas. Então, assim, tu tem ciúme do futebol de quarto do cara. Então, esse foi um caso que apareceu lá no grupo da menina que tinha ciúme do namorado, quando o namorado ia ver jogo do Inter, então, entendeu? Ainda mais do Inter. Do Inter eu até deu um pouco de apoio pra ela. Se fosse do Grêmio, a gente perdoava. Então, mas aí, amiga, me ajuda aqui. Você ocupa um espaço na vida desse cara, que você é a namorada dele. E ele faz outras coisas, sei lá, vai no Mac e ele torce para o Inter. Em que momento existe um conflito aí, né? Não, é que eu acho que, do jeito que a guria falou lá no grupo, poderia ser bem uma obsessão, assim. Tipo, tudo que ele queria fazer... Será que era ciúme? Será que tudo que ele queria fazer envolvia o Inter? Ele só queria programa de final de semana, ir nos jogos. Programa de semana, comprar a camisa do Inter. Não ficou muito claro isso. Se é uma coisa que a vida dela se resumia àquilo, eu até entendo. Agora, ciúme que ele tem um amor por outra coisa que não é tua, amiga... Pois é, mas eu tô tentando entender por que ela se sente assim, sabe? Sabe uma coisa que eu acho engraçada? Que no começo, eu acho que o Marcos, ele quis fazer que tinha ciúme e depois passou porque ele viu que era o meu jeito, falar que os caras famosos são gatos. Ah, mas isso é super liberado, né? Mas eu acho que, tipo, tem gente que não é assim. Não sei se não, tem gente que não gosta, né? Ai, tem filmes do Brad Pitt, sabe? Foda-se, né? Assim, acho que tem um jeitos e jeitos de falar. O Marcos tem a lista dos famosos que podem pegar? A gente não tem, a gente tem que fazer essa lista agora, refazer essa lista. Eu também não tenho. Mas eu acho que as primeiras vezes que eu falei, a gente tava vendo televisão, eu falei, nossa, que gato ele. Ei. Opa. Eu falei, não, mas tô só falando. Aí, assim, também acho que tem um jeito de falar e de falar também, né? Falei, meu Deus, olha esse homem! Eu e o Bruno, a gente criou uma... Assim, até porque eu não gostaria que ele falasse também, olha que gostosa! Nossa, rabão, não pode, rabão, né? Que horror, também rabão não quero que fale de ninguém. Não, os meus irmãos na adolescência falavam isso. Eles são homens incríveis hoje, tá, gente? Só pra deixar isso registrado. Não, eu e o Bruno, a gente criou uma dinâmica interessante no decorrer do relacionamento. Obviamente, gente, você está com alguém...
não significa que você não vai sentir atração por outros caras. Ah, isso eu acho importante. Inclusive, tu colocou em negrito aqui na pauta. Eu coloquei, olha... Em negrito e caixa alta. Sentir ciúmes é diferente de sentir sexualmente o conflito, atraído por outra coisa ciúme, importante. Gente, a gente sente atração sexual por outros caras, outras mulheres, depende do seu objeto de desejo, outros seres humanos. Então, eu e o Bruno, a gente foi criando uma dinâmica que passou um cara gato, a gente já se olha e fala, porra. Então, mas aí hein, cabe no seu relacionamento. Tem uma amiga minha que fazia isso, passava uma mina gata, ela cutucava o namorado. Olha essa aí. Então, mas isso eu achei errado. Ué? Cutucar o namorado. Parece que assim, eu já vou falar pra ele olhar logo, porque aí eu tiro de mim a neurose que ele vai olhar. Eu também acho estranho. Eu e o Bruno, a gente se olha e às vezes passa. Falei, gente, que bicha bonita. Não, ele, nem vi. Tem essa... Agora, você cutucar pra já... Mas agora que bicha bonita nem vi, tu tá meio que fazendo a mesma coisa que a menina que cutucou. Só não cutucou porque cada um tava numa ponta da mesa. Não, mas não é cutucar. Eu comento e falei, gente, a bicha, como é que é? A bicha tá bem, né? A gente fala, a bicha tá bem, uma bicha bonita. Você viu? Não vi. Então, assim, eu não sei muito. Às vezes tu sente a necessidade de falar que uma outra pessoa que passou é bonita e tal. Mas é diferente de você ficar enciumado com o bonito que tá lá e falar, olha aquele bonito lá, que é tipo já... Vou testar essa pessoa aqui pra ver se ele acha bonito mesmo. Se ele achar bonito mesmo, Agora, aquele ciúme que tu falou lá do Freud, da pessoa que projeta, eu conheço muitos casos de pessoas muito ciumentas que elas que estavam fazendo as besteiras, entendeu? Mas isso é muito comum. E muitas vezes eu me peguei sentindo ciúme em uma situação e eu entendi que, na verdade, eu seria capaz de fazer aquilo naquela situação. E tudo bem, porque a gente é humano. Então, assim, eu fiquei inseguro em algum determinado momento, com o Bruno ou com outros namorados. Hoje eu olho e vejo a situação como o seguinte. Porra, na verdade, eu projetei a minha personalidade naquele momento e falei, porra, eu seria capaz de fazer aquilo, sabe? Eu acho que tem uma coisa do ciúme também, que eu sei que pra quem é ciumento não é tão fácil. Porque eu, por não ser ciumenta, talvez seja mais fácil falar isso e... um ciumento bata isso e não cause nenhum efeito. Mas eu acho que a gente tem que sempre se colocar na situação e pensar qual é a real razão de eu estar com ciúmes. O meu namorado, namorada, marido, pessoa, objeto de desejo, parceiro, está realmente se vazando para alguém? Ou se vazando usa no Rio Grande do Sul? Usa aqui também, né? Não usa se vazando. Ah, não? Não. Mas dá pra entender, aprendi né? mais essa. Tá realmente... dando em cima, não é dando em cima, mas tipo assim, flertando, então, Sim. Com alguém, ou eu tô enxergando alguma coisa onde não tem, uma insegurança. Flertar pode? Aí, de novo, vai do acordo de cada relacionamento. Mas entendeu? tem como combinar? O flerte está liberado. Eu acho que tem coisas que cabem em algumas conversas que cabem em relacionamentos e algumas que não cabem. Tipo, não tem regra, né? É o que tá combinado. Tem uma coisa que uma vez a gente fez uma reportagem pra Cosmo, a revista que eu trabalhava, e falava sobre ciúmes, e aí a gente fez um quiz. Uma enquete com umas leitoras. Uhum. E uma coisa que me surpreendeu muito é que para a maioria das leitoras é ok sair para o namorado, marido, enfim, sair para almoçar com alguém, com uma mulher, e não é ok sair para jantar. Ai, gente, se transa a qualquer hora do dia, como está provado aqui nos nossos vizinhos. Eu não sei se porque à noite já tem essa coisa assim de luz de vela. Tem cada volta de almoço com o cabelo molhado, viu? Então, quem quer fazer, se vai querer te trair, vai trair de qualquer maneira, né? A minha mãe tem uma frase maravilhosa, que é assim... Meu filho, se for te trair, vai ser em 5 minutos atrás da porta. Não tem. Não adianta você querer controlar ninguém, sabe? Tem aquela história horrorosa aqui da Sara Pôncio lá, que traiu dentro da casa. Sabe essa história bafônica? Quem que é essa? Ai, tu não sabe essa história? O cara, eu não sei... A Sarah Paulson do... Pôncio, é uma família Eu já achei que fosse Sarah Paulson. Já falei, ai, coitada, foi traída, ela namora aquela vovozinha lá. É uma história, uma história bem rocambolesca. Mexicana que teve... É prosaico? Aí usei uma palavra... antigo, né? Não, prosaico não é comum. Prosaico não é antigo. Ai, gente, agora vamos ter que olhar no Ruais, porque eu não posso passar de burra. Vai contando a história aí que eu vou procurando o significado de prosaico. É uma galera aí, tá? A Letícia Almeida, ela foi atriz da Malhação. Aí tem a Sara, que é irmã do Saulo. Lembrei dessa história. E o Jonathan Couto e tal. Isso, enfim, só pra dizer que tu falou atrás da porta, transaram dentro da casa da guria. É a que ficou grávida. E a cunhada engravidou né? dentro da casa dela, do marido, entendeu? Tá vendo como não dá pra controlar? Então, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem sabe faz ao vivo. Achei. É ordinário, rasteiro. Ah, tá. Enfim, agora,
A gente ia falar do ciúme de... Você ia concluir alguma coisa sobre isso? Porque a gente ia falar do ciúme... Vou concluir uma coisa sobre isso. Então conclua. Que dado que pode acontecer em qualquer momento ou qualquer horário, não vai ser no jantar... Essa coisa de querer polir e proibir as pessoas de fazer, o parceiro de fazer certas coisas, não leva a lugar nenhum. Mas isso me fez pensar sobre uma coisa, que é pode almoçar, não pode jantar. Existem situações, isso não é conversa de ciumento, mas existem situações que exalam sexo. Álcool. Pagode na Vila Madalena. Chances de dar melhor do que você ir num quilo com uma colega de trabalho, mas não quer dizer nada. Sim, claro, com certeza. Não, claro, mas é isso. Eu Spring acho que break. a situação faz o ladrão às vezes. A mão pega aquilo que alcança. Então tem que ter a gente tá cheio dos ditados. Tem uma coisa de bom senso também, claro. Mas aí um caso, tratando de ciúme no dia a dia. O casal cria, você falou muito de conversar e o casal entender o que pode e o que não pode. Uhum. Eu tava conversando com o Uber sobre esse programa. Conta a história do Uber. Porque eu fiquei muito irritado com as pessoas só se fazendo de não ciumentas. A única pessoa que falou que era ciumenta foi a Ariane. Foi a minha Ariane, lá no grupo, e a minha mãe, que no grupo da família falou assim, sou ciumenta sim, e depois foi só pra mim no WhatsApp. E do barraco. Porque ela não falou para o meu pai ler no grupo. Então, sim, a Ariane também, do Indiretas do Bem, também admitiu. Lá. Aí a Ariane colocou uma coisa, acho que a gente podia falar que ela, porque ela postou lá na página. A Ariane colocou uma coisa, depois eu vou voltar porque eu tava falando que eu já esqueci, mas o que a Ariane falou era legal. Do Uber. A Ariane falou uma coisa muito interessante, que o ciúme dela, ela é ariana, tá? A Ariane é ariana. E ariano não tem, usando base científica, astrologia, o ariano não tende a ser ciumento. Ele é mais briguento do que ciumento. Os signos ciumentos são touro e escorpião. A Ariane, canceriano é um pouco também, viu, Dantas? É meio possessivo. A Ariane falou que o ciúme dela vem muito mais de experiências que ela teve, que não deram certo, e ela foi criando uma casca. Pós-traumática. Foi o que eu entendi do que ela escreveu, e acho que ela quis dizer mais ou menos isso. Então é um ciúme pós-traumático, não sei se existe isso. E ela foi criando barreiras, já se cuidando para que aquilo não se repita mais. Mas aí é meio ruim, né? Porque tu chega numa relação já... Tudo bem, ninguém tem culpa dos seus traumas e tal, mas tu projeta nos outros coisa que aconteceu e aquela pessoa que tá contigo agora não tem culpa que o teu ex fez, né? Então, você começa, você se impede de conhecer novas pessoas, mas, de novo, né? uma boa conversa falando, olha, eu tenho esse trauma aqui, será que tu pode ser gentil comigo e não fazer tal coisa? Resolveria. Mas conta do Uber que eu tô muito curiosa. Aí eu tava essa baixaria, ninguém era ciumento no mundo. Aí veio até uma teoria do meu irmão que eu vou falar depois. Aí o Uber falou, eu falei, Carlos, você é ciumento? Eu sou ciumento e minha mulher também. A gente briga, já jogou celular um no outro. Nossa. E aí eles falaram de uma coisa que eu vejo que a gente já falou muito mal disso aí, você. Com razão. Eles têm a senha do celular do outro, a senha do e-mail do outro, a senha do Facebook do outro. Eu acho isso horrível. Porque eles estão alimentando esse bichinho do ciúme, entendeu? E também porque, assim, tudo cai para uma interpretação, para alguma coisa. Eu vou te ser muito sincera. Atualmente, eu e o Marcos, a gente tem a senha do celular por uma questão de comodidade, sabe? Destrava aí, pega, liga para pediatra, sei lá. Não, mas assim, não do Facebook, nem do e-mail, nada assim. Agora, a pessoa que vai ficar... que tem para investigar... muito facilmente uma conversa pode virar outra coisa, sabe? E assim, uma interpretação, eu digo, não, assim, tipo, tu vai ver uma conversa com uma... E outra, quem procura acha, tá? Eu já fiz isso do celular, tá? Não fiz com você, amor. Mentira, fiz uma vez, você lembra? Não adianta mentir. Começa a ouvir o podcast, viu? E deu errado porque eu li uma coisa que não tinha nada a ver com a outra. Mas eu me lembro que uma vez eu fiz com um ex... E tava lá, e tinha uma mensagem. Vou contar esse caso porque eu acho importante. Tinha uma mensagem. Ai, foi muito bom te ver. Ai, que legal, tava com saudade, blá, blá, blá. E aí eu criei toda uma história de que eles estavam se vendo. Mas a bem da verdade é que a pessoa mandou uma mensagem pro meu ex, dando em cima dele, e meu ex não respondeu nada. Então, já aconteceu comigo. Entendeu? Eu já recebi uma mensagem de um cara... E eu respondi, olha, legal, não, mas demorei pra responder, inclusive. Se naquele meio tempo o Marcos tivesse pegado meu celular, sei lá, tá rolando. Aí eu amo, depois a gente pode cortar, eu tô te expondo demais hoje, mas eu amo o cara, que você já tava noiva. E aí o cara te mandou uma mensagem, então, mas é que agora eu estou noiva. Tive que responder, né? Ele, não, que isso, como amigos. De parece. Boa, aí, para lá. Agora, uma outra pergunta que eu acho que é muito interessante o ciúme, na verdade, é o grande medo de ser traído, né? É o grande medo. Pode ser duas coisas. O grande medo de ser traído,
Mas pode ir mais além, que é o de perder algo que é teu na tua cabeça. Tá, no caso do Grandes Medos de Ser Traído, ser ciumento impede? Nem um pouco. Então, pra mim, sinceramente, são dois problemas. Ser ciumento deixa de ser ciumento. Eu sou meio simplista nessa hora. Mas não pode banalizar, Eu amiga, sei, porque o ciúme é uma construção. Às vezes a pessoa... É maior do que era, é o bichinho que tá comendo. Foi criada na insegurança. É o bichinho que tá comendo. Mas assim, eu realmente juro, eu sei que às não vezes... dá pra resolver a vida assim, amiga. Mas é lindo isso, mas não dá. Mas assim, tipo, são dois... Assim, o problema de ter ciumento é de ser... eu sei, mas... Assim, fulano é mal-humorado, deixa de ser mal-humorado. Não tem uma chavinha. Não, é que o mau humor, de onde é que vem o mau humor? As coisas te incomodam. O ciúme é a mesma coisa. Eu acho que as pessoas às vezes banalizam o ciúme como um sentimento que a pessoa podia controlar e não controla. E não é verdade, entendeu? Às vezes é algum problema que a pessoa tem, que ela vai tratar na terapia. Inclusive, no meu caso, falarei sobre isso. Mas antes, queria falar do ciúme das coisas. Ai, tá. Será que eu tenho ciúme de coisa? Acho que eu não tenho, não. Você que tem muitas coisas, já teve mais. Não tem nenhum ciúme delas? As pessoas podem pegar suas coisas e usar? O Marcos tem muitos ciúmes dos jogos de tabuleiro dele. Ele tem ciúmes mesmo. Você fica olhando. Não pega que pode chegar com bebida pra molhar as pecinhas. Tô pensando se tem alguma coisa que eu tenho ciúmes. Roupa, que eu tenho uma coisa que eu tenho muito, eu não tenho. DVD eu não tenho. Livro eu não tenho. Eu já tive ciúme das coisas, já. Porque eu não queria que as pessoas... Aquilo dizia muito quem eu era. Mas tipo, que coisa? Me dá um exemplo. Não, eu tinha ciúme... Quando eu morava com meu irmão lá na casa da minha mãe, eu tinha ciúme que as pessoas usassem as minhas coisas. Principalmente você, Caio. Usava minhas roupas e tal, porque aquilo era meu, tá? Sabe? Era uma coisa que era minha identidade e tal. Eu acho que eu já fiquei preocupada, tipo, sempre emprestei, nunca tive problema. Sim. Mas já fiquei meio preocupada que alguém fosse estragar a coisa que eu emprestei. Mas acho que não é natural, ciúmes. né? Mas você ia falar que o teu irmão definiu o ciúme? Foi interessante, porque aí rolou esse drama de que ninguém se assumia ciumento. Uhum. E aí o Caio me falou uma coisa que eu achei legal, tem a ver com a... Como chama o negócio do Bauman lá? Modernidade líquida. Que os relacionamentos estão durando menos, as pessoas estão se apegando menos, estão ficando mais individualistas. E aí, naturalmente, as pessoas sentiriam menos ciúme, porque elas estão se relacionando menos, estão menos preocupadas e ocupadas em se envolver com o outro, né? Eu falei, tem uma coisa interessante aí para se discutir. Eu acho que tem muita gente que não admite. Depois que eu vi o quanto que rendeu aquela conversa lá no Facebook do podcast, do Estamos Bem, eu vi que, surpreendentemente, a maioria das pessoas é ciumenta, sim. Também acho, mas o que eu consegui... O que eu analisei dessa pensata do meu irmão, do Caio. Que muita gente, na verdade, se coloca em posição de defesa. Então, assim, a pessoa é ciumenta, mas para se defender disso, ela já não se relaciona, entendeu? Porque assim, estar com alguém traz problema, certo? Ciúme... Traz desafios. Ciúme é não confiar? Também, né? Não confiar. Sentir ciúmes é não confiar naquela pessoa? Eu acho que não é confiar em si mesmo. Né? Porque o ciúme, ele vem de uma insegurança que você tem. O outro não tem nada a ver com isso. Porque eu acho que talvez as poucas pessoas, os caras que eu me relacionei que eu não confiava, o relacionamento não foi pra frente, porque eu preciso muito confiar, entendeu? Mas você tinha ciúme dessas pessoas que você não confiava? Não era que eu tinha ciúmes, eu não me sentia segura naquele relacionamento. Então, pra mim, não era nenhum relacionamento, entendeu? Era um projeto que não deu certo. Mas então acho que não era ciúme. Não era ciúmes, mas eu acho que me faz não ser ciumenta estar em situações em que eu... É escolher bem seus relacionamentos. E de amizade também. Aí eu acho que posso entrar no meu caso. Claro, amiga, entra. É uma das poucas vezes que eu me vi sentindo ciúme, com essa sensação do bichinho do ciúme mesmo. O meu ex, nós temos muitos amigos em comum. A gente tem amigo também. Na verdade, a gente acabou desenvolvendo uma boa relação também. A gente era amigo antes. Mas nós temos muitos amigos em comum. Nossa, uma penca. Todos amigos, praticamente. Amigos são o irmão comum. dele foi meu padrinho de casamento, enfim. Então a gente continuou se relacionando muito. Sim. Ele casou e estava no relacionamento antes de mim. Eu estava solteira. Sim. E uma vez a gente chegou num evento que estava ele, a esposa dele, nossos amigos todos, e eu lá, de boa, tranquilamente. Não me causou nenhum problema ele estar lá. Sim. E aí chegou uma das minhas melhores amigas, a Glenda. E em vez de falar... Beijo, Glenda. Ela vai escutar, ela sabe dessa história. E em vez de vir falar comigo, ela foi falar com a esposa do meu ex. Aquilo me deixou muito enciumada. Porque parecia que ia gerar uma amizade ali. E você ia ser preterida. E eu ia ser preterida. E eu acho que é isso que é o ciúmes, né? Mas
posso fazer uma análise? Tem a ver com o momento também. Eu acho que você estava num momento fragilizada, vendo a vida do seu ex. Eu acho que não, porque eu já tinha. Não, porque eu já vi em outros momentos, eu já estava bem em relação a isso. Não tinha nada a ver com ele. Sim. Tinha a ver com... Parecia que ela estava me preterindo e ela não veio falar comigo. E aí eu lembro que eu fiz uma coisa bem cena de ciúme, assim. O que você fez? Eu mandei um WhatsApp pra ela, estava no mesmo lugar. Oi, você vai me cumprimentar ou vai ficar aí conversando com outras pessoas? E aí ela foi falar comigo. Eu tava um pouco bêbada, claro, que é aquela a gente falou da receita. Aí é o coquetel Molotov. E aí ela veio falar comigo depois e foi isso, uma conversa assim, ela... Bárbara, mas tu é a minha irmã, tu é a minha melhor amiga. Nunca que isso vai acontecer. Eu cheguei a me preocupar com isso. Eu fui falar com ela porque justamente ela poderia estar se sentindo deslocada ali. Ela é a visita. Tu estava no meio dos seus amigos. E aí, quando eu me dei conta nisso, eu fui falar com a esposa do meu ex. Claro, tá vendo? E fazer ela se sentir à vontade e tal. Mas naqueles 5 minutos ali, 5 segundos, nem sei se ela não estava se sentindo à vontade, tá? Tô inventando que ela não estava. Tá, mas esse pressuposto que... Mas fui eu fazer o meu movimento de, peraí, que ridículo que eu estou sendo. Ciúme de amigo é um negócio que tem mesmo, né? Mas naquele momento, eu fiquei com muitos ciúmes de uma amiga. E as pessoas têm muito, realmente, né? Eu acho que é um paralelo com o ciúme do relacionamento amoroso também, né? Porque quando você tem o ciúme de um amigo seu, você tem medo de que ele vai gostar mais do outro amigo, ou vai ficar mais com outro amigo do que com você, né? E aí, sei lá, medo de ser excluído, talvez, também, de novo, né? A verdade é que tem coisas que você vai fazer com aquele amigo e tem coisas que esse amigo vai fazer com outros amigos. Acho que precisa ficar meio isso claro, não? Não é que tá preferindo um amigo ao outro, né? Tem coisa, você que tem muitos amigos, tem coisas que você faz com amigos que eu nem gosto de participar, na verdade. Não, várias, inclusive. Pois aqueles das filharadas eu nunca vou lá. Não, inclusive, tipo, eu comecei a te convidar, uma época eu te convidava bastante. E eu nunca ia, né? Nunca ia, e agora... Mas isso atrapalhou a nossa amizade? Não atrapalhou, mas é porque nesse caso tu não queria. Talvez se tu quisesse, tu podia, vai lá com aquela galera, não vai comigo, não sei também. Não é, mas assim, eu entendia que tem momentos, até a gente que tem uma intimidade gigante, tem momentos que a gente não tá grudado. E é normal, né? E a gente tem outras coisas pra fazer. E eu acho que os ciúmes, quando fica a coisa da posse... E aí, voltando para a música do Raul Seixas, que é o amor só dura em liberdade, esse sentimento que a pessoa é tua posse e é uma prisão que vem dos ciúmes, isso é muito prejudicial. Vira um relacionamento meio doentio, na verdade. Mas você vê como, em todos os casos, se você parar para pensar, é a insegurança da pessoa que sente ciúme, né? Porque é ela que pressupõe que vai ser trocada, ela que pressupõe que vai ser preterida. Mas aí também tem a história, tipo, e se a pessoa tem razão? Tá, mas aí não é ciúme. Aí é adivinhação. Não sei, não existe. A gente voltou pro começo do programa, tá? Não, eu tô pensando aqui, assim, só por fim, tipo, pensando nas pessoas que eu conheço que são muito ciumentas. Eu acho que assim. Duas delas que eu pensei agora namoram umas pessoas meio galinhas. Sem nomes. Não, jamais direi. Não, bom, enfim, assim, o risco de ser... Mas iria acontecer. Sim. A traição, independente se ela ser ciumenta ou não. Eu acho que isso que é o mais importante. Entendeu? Isso que é o mais importante. Bom, o meu caso tem a ver com o meu relacionamento atual e uma coisa legal que eu fiz pra mim, que foi bom, tá? Ele é quase um pra ficar melhor, uma vez que eu não tenho pra ficar melhor ainda. Tô aqui ganhando tempo. Mas é o caso. Pra ficar melhor, eu vou indicar uma outra coisa. Eu, quando comecei a namorar o Bruno, eu sentia muito ciúme. E aí eu vi que eu tava repetindo coisas que eu tinha feito em outros relacionamentos. E aí... Bem-vindos ao melhor do lugar do mundo, na minha opinião, tá, gente? Que é a terapia. Eu adoro, pra mim faz muito bem. E aí eu falei muito disso lá. E aí a primeira coisa que eu consegui entender que era parar de fantasiar o que não existe. Pra mim fez total diferença no meu relacionamento. Então, eu consegui entender que várias das situações que eu imaginava que poderia acontecer alguma coisa... tipo aquilo que a gente falou do vai buscar o cachorro que tá esperando com uma taça de champanhe de cueca. Estava tudo na minha cabeça, né? E aí foi ficando mais fácil de lidar com isso e o meu relacionamento engrenou e a gente tá super bem, tá feliz junto. Então, eu precisei parar de fantasiar e ver o que era real. Parece simples falando... E, na verdade, é simples de fazer também. Porque é você estar naquele momento, olhar a situação. Sabe quando você sai da situação? Eu fazia isso. Mas é o que eu sempre falo. Aí eu saí da situação, mas eu não estava conseguindo. Porque num começo de relacionamento, você está extremamente apaixonado. É aquela loucura, né? 24 horas de amor, ar-condicionado no 15. É aquela loucura. Então eu estava muito dentro daquilo. E aí eu comecei a me perder naquela história. E aí o que eu fiz? Saí, aí eu olhava a situação e falava, gente...
eu estou criando isso na minha cabeça. Existe uma fantasia aqui. E aí a coisa engrenou. Então, assim, foi uma coisa que pra mim adiantou. E talvez se alguém que esteja num relacionamento ou que sinta ciúme, não sei se pra vocês vai adiantar do mesmo jeito, mas pra mim foi um raciocínio legal, assim. Fez bem pra mim, pro meu relacionamento com meu namorado, foi muito bom. Eu acho que isso é o segredo também, né? É entender o que tá acontecendo e não fantasiar, porque uma amiga que eu conheço que é muito ciumenta, ela é obcecada em ainda descobrir casos de traição. Como é que aquela pessoa foi traída? Como é que ela descobriu? Onde foi que aconteceu? Porque aí pra projetar e procurar, sabe? Tipo, mas isso aconteceu quando ela foi traída. Depois eu acho que ficou um trauma, como a gente já contou histórias pode assim ter a também, situação né? do trauma também. Vamos pra Não Estamos Bem? Vamos pra Não Estamos Bem. Olá, Bárbara, Thiago e Dantas. Primeiramente, gostaria de agradecer a vocês por fazerem minha vida ser um pouco mais leve e alegre. Que bom. Bom, eu me chamo Anderson, não precisa mudar o nome. Tenho 24 anos, sou câncer com ascendente em Gêmeos. Ih, Dantas, coitado. Sempre fui muito ciumento. Meu primeiro namorado, que foi dos 14 aos 18 anos, me traiu diversas vezes, o que abalou demais minha confiança e autoestima, que a gente tinha falado já, né? Sim. Depois de alguns anos solteiros, conheci um rapaz no Tinder em fevereiro de 2017. Em junho começamos a namorar e estamos juntos desde então. 1 ano e um pouquinho já, né? Meu problema é que desde o começo deste relacionamento, a troca de nudes tem sido uma questão. Ele diz que não tem nada a ver a troca de nudes com amigos. Ai, olha, isso é um ponto bom que a gente não tinha falado no programa. Vamos falar disso agora. Enquanto eu acho que trocar nudes é, de certa maneira, uma troca sexual. Conversamos muito sobre isso e ele disse que não o faria. Há 2 semanas descobri que ele troca nudes e fazia videochamada com o cara de quem sempre desconfiei. Fiquei muito mal, coincidiu com as eleições e isso me deixou mais na merda ainda. Tamo junto. Tamo junto. Eu o amo muito, não quero terminar. Olha que bonitinho, eu o amo. Ainda não ouvi desde então. Acho que quando ouvir, saberei o que fazer. O que eu faço para continuar o relacionamento depois de ter sido traído dessa forma? A confiança pode ser reconstruída? Um beijo, adoro vocês, Anderson. Bah, o Dantas balançou a cabeça o caso inteiro, irritadíssimo com essa troca de nudes. Deixa eu entender uma coisa. Ele foi traído? Deixa eu entender, eu juro que a minha pergunta não é preconceituosa. Tá bom. É uma pergunta do meu universo heterolândia. Que porra é essa de trocar nudes? Eu não troco nudes nem com o meu namorado. Tá? Mas alguém... Não, estourei o som aqui. Aliás, eu nunca nem troquei nudes, pra falar a verdade. Pode trocar nudes com outras pessoas que não sejam teu namorado? Então, gente... É uma coisa... Desculpa, é uma coisa que é normal. Faz a pergunta. É uma coisa gay? É uma coisa... Faz a pergunta. Gays é uma coisa... Porque minhas amigas... Eu tô perguntando se é uma coisa gay porque os meus amigos héteros não fazem isso. Eu tenho amigos gays. Eu tenho um casal de héteros que troca fotos peladas. Não, entre si. Entre si. Não com uma terceira pessoa. Mas você troca fotos peladas entre si? Sim. Ah, eu não. Não. Aí apimenta a relação? Ah, já troquei muito. Não sei. Ainda mais quando a gente morava à distância. Não, eu tô falando, tipo, com uma outra pessoa. Não, vamos voltar pro caso. Assim, eu não acho que seja uma coisa gay, mas as gays ficam mandando foto aí pelada, tá? Então não sei. Eu nunca mandei, não é do meu universo mandar. Eu não gosto de me expor dessa forma. Mas assim, ele parte do pressuposto que foi traído. Mas não tem provas que ele foi traído. Mas ele foi traído, porque eles combinaram que não ia fazer isso. Isso é uma traição. Ah, eles combinaram que não iam trocar nudes? A gente fica pensando que traição é só transar, beijar outra pessoa. Eles não combinaram que não podia trocar nudes. Tá Talvez aqui, aí... Conversamos muito sobre isso e ele disse que não o faria. Ele usa o português muito bonitinho, Anderson, né? Então foi uma espécie de traição, sim, né? Foi uma traição. E aí tem muito mais a ver com traição do que ciúme. Agora, assim... Não, será que tem problema? Mas pro Anderson tem, aí que tá. Então, aí que eu acho. Essa que é a questão, entendeu? Aí a minha pergunta é, a tua pergunta é problema? Tá fazendo demais? Eu que não sou uma pessoa ciumenta. Não ia achar legal do Marcos mandando nudes pra as mulheres, entendeu? Eu também não ia achar legal não, Bárbara. Agora, se existe pra algumas pessoas, pro namorado do Anderson é ok, mas pro Anderson não é, então... acho que o ruim aí nesse caso foi deles terem conversado sobre isso e o cara continuar fazendo, né? Aí que reside a traição. Agora, eu entendo que ele fala que ele sempre foi muito ciumento, talvez ele tenha tido... Mas justamente por ele ser muito ciumento, ele teve uma conversa com o cara, ele fez tudo bonitinho. Mas eu acho que ele tá se colocando numa situação de porque foi muito ciumento, dar um desconto pra esse cara. E eu acho que não pode, Não entendeu? pode, não é culpa do teu... O Dantas tá nervoso aqui do lado. O Dantas tá aqui mexendo a cabeça. Não foi por excesso de ciúmes que ele fez isso. Vocês conversaram. Talvez por ter sido uma pessoa ciumenta, tu fez uma coisa legal, uma atitude legal, madura, de conversar sobre quais eram os teus limites do relacionamento
E o teu namorado, infelizmente, cruzou essa linha, ele está errado, ele tem que pedir desculpas. Agora vamos para a segunda parte, que é: tem como reconsiderar esse relacionamento e recuperar a confiança? Eu acho sempre que tem. Eu acho assim, a gente tem que ter os nossos limites. Sim. Pode fazer 2 vezes, 3 strikes out. Aí dá pra definir uma tabelinha assim? Não, cada pessoa tem o seu. Porque não pode fazer uma coisa errada contigo que vocês já combinaram 10 vezes e continuar perdoando. Uma vez, super justo perdoar. Super justo, super. Né? Tem que perdoar porque as pessoas erram, pedem desculpa e se arrependem. Se começar a ficar recorrente, aí já não dá, entendeu? Mas eu acho que, a meu ver, vale pagar pra ver. Eu também acho. Mas precisa ter uma conversa, o elefante branco não pode ficar lá na sala. Mas não acho que tu fez errado. Aliás, fez a coisa certa, exatamente, né, Bá? Chamou pra conversa. Tudo certo, Anderson. Um beijo, Anderson, que fique tudo bem, viu? Depois conta pra gente como a história continuou, quero né? a devolutiva. A devolutiva. Caso 2. Olá, Bárbara e Thiago. Primeiramente, amo vocês. Sou um Wander e sempre adorei a participação dos dois por lá. E vê-los com um podcast agora é emocionante. Que fofo. Legal, né? Bom, vamos ao meu caso. Peço que me chamem de Di. Sou um jovem acadêmico de 24 anos. Gente, as gays estão tudo com 24 anos, estão na era. Quando começa a era das gays. Ariano, com ascendente em escorpião e lua em touro. Segue em anexo o meu mapa astral. Mentira. Vem em anexo o mapa astral. Que maravilhoso. Calma aí, lua em touro já sabemos que é ciumento. Deixa eu analisar aqui, peraí. Ariano, ascendente escorpião, ciumento e barraqueiro. Lua em touro, ciumento também. E ariano, né? Ciumento e barraqueiro. Foi muito piada do hétero do 24 anos, tem que tirar na edição. Foi. Não, gente, fica aqui minha retratação que eu não farei mais a piada do tiozão hétero, tá? Tá, porque eu falei pra que pior. Pois é, mano, que bom que você me corrigiu. Segue o barco, ninguém é perfeito. Bom, eu sempre fui bem ciumento em relacionamentos, incluindo amigos. No início da minha vida sexual e amorosa, já fui bem pior. Hoje, felizmente, consigo parar e pensar 2 vezes antes de tomar uma atitude precipitada ou algo do tipo. Acontece que, há 2 meses, voltei a ficar com um menino que conheci no ano passado. Ficamos umas 2 vezes assim que nos conhecemos, e depois a rotina não nos permitiu mais oportunidades. O português está maravilhoso nessa edição. Porém, há 2 meses atrás, voltamos a nos encontrar. Só que, além de apenas ficarmos, sexo e tal, o trouxe para perto de meus amigos. Ele passou a fazer parte dos nossos rolês a ponto de nos taxarem de casal já. De fato, ficamos de mãos dadas, beijinhos, carinhos, dormimos juntos e etc. Bom, vocês se chamaram de casal ou não? Porque os outros chamar de casal não quer dizer nada, né? O casal tem que definir. O que acontece é que eu não estou conseguindo mais levar no ocasional. Estou realmente me envolvendo sentimentalmente. Isso tem feito com que eu sinta ciúme dele. Já dei uma de stalker dele e de caras que o seguem nas redes sociais. Fico enciumado quando ele conta alguma experiência sexual ou fala de um relacionamento passado. Só que aí eu paro e penso que eu também tenho as mesmas experiências. Isso aí, Di. Pois é, Di. Contatinhos e relacionamentos passados. Todos temos, e não há por que me incomodar com isso, até porque não temos nada sério. Quer dizer, não sabemos, né? Porque você, na verdade, quer algo sério com ele. Gente, que casão. O problema é que, quando eu me sinto assim, fico muito angustiado. Sei que não há por que estar assim, porém não consigo controlar e acabo ficando triste. Fico imaginando que ele pode estar ficando com outro quando não estamos juntos. Nada o impede, nem a mim. É interessante como o ciumento ele racionaliza o tempo todo a questão dele, né? E a solução nesse caso é bem fácil, vai. Depois, eu vou terminar de ler, você vai resolver em uma palavra, tá? Depois que voltei a me relacionar com ele, fiquei só com outra pessoa uma vez. E não sinto vontade de ficar com mais ninguém. Meu desejo é apenas dele. Ai, que frase dramática. Eu não tinha... Vou falar, Bruno, meu desejo é apenas seu. Eu não tinha intenção alguma de me apaixonar ou simplesmente me apegar, pois só estou nessa cidade devido à minha pós-graduação e só faltam 4 meses para concluir. Mecanismo de defesa, não sei como será depois. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Só que, aliás, o ciúme tem a ver com isso também, né? A pessoa se coloca numa situação de prever o futuro. Ela já fica imaginando que aquilo vai acabar. Só que o tempo foi passando e eu fui me apegando e cada vez mais o trazendo para perto da minha vida. Além disso, ele também já deixou claro que está solteiro e não pretende se precipitar em algo, como já aconteceu em relacionamentos passados. Eu fico com receio de conversar com ele e falar o que eu estou sentindo. Sou inseguro com muitas coisas, incluindo falar o que sinto. Não sei se devo continuar ficando com ele só porque ficar
só por ficar, desculpa. E tentar contornar esse apego ficando com outras pessoas também. Ou se devo parar com isso desde agora. O problema é que ele é uma pessoa incrível, gentil, humilde, inteligente, lindo. Meus amigos, tá apaixonado, né? Meus amigos o adoram e eu também. Não quero me afastar dele. Mas também não sei se devo me entregar a esse sentimento e ter uma expectativa de ter algo mais sério. Sendo que nem sei se estarei por aqui no futuro. Desculpem o textão, aqui pode. São muitas questões e eu não sei o que fazer real. Obrigado por me assistirem. Beijos a todos. Existirem. Me assistirem. Ai, Bia, botando a Bia na TV. É a Xuxa. Beijos a todos, atenciosamente, Di. Bia, a senhora Mariana fajuta. Vai viver esse amor, se joga, Di, viado. pede ele namoro e acabou. Pede ele namoro. Pede ele namoro. Pede ele namoro. É só isso, cara. Mas a gente só sabe se as coisas vão dar errado se a gente fizer as coisas, É óbvio, não é? dá medo. Se não desse medo, não era vida. Entendeu? Nada é seguro. Vai com medo mesmo, Se der medo, vai lá e faz. Como é que é aquela frase bem das... Se tiver medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. E posta uma selfie com essa foto, com essa legenda. Quer dizer, é isso, ninguém tem certeza de nada. E o teu ciúme tá vindo de um lugar de apego, de carinho, de querer ficar com essa pessoa mais. E de ter o combinado de que não pode ter outras pessoas, na verdade, né? Então, pede ele namoro e conta pra gente. Se der certo, que lindo. Se não der... Aí, com a realidade, a gente lida. Ai, não vou estar aqui daqui 4 meses. Tu não sabe o que pode acontecer. Vai que tu tá fazendo o quê? Mestrado? Vai que te oferece doutorado na mesma universidade? Vai que ele tope contigo pra tua cidade? Tantas coisas podem acontecer. Pois é, e aí dá insegurança de Pode existir também um namoro à distância. Eu sou a prova viva de que pode dar certo. Dá insegurança de viver ou não um relacionamento. Se o cara tá no mesmo ponto que ele de gostar, né? Se o cara gosta tanto dele quanto ele do cara, veio toda essa ciúme e né? E esse desejo de controlar a vida do cara, mas a verdade é que vocês precisam combinar que vamos namorar ou não, até pra você poder seguir a sua vida, né? Exato. Aí tu vai saber se teu ciúme todo tem lugar, não tem lugar, se... Porque, assim, esse ciúme dele vem dessa insegurança, dessa incerteza. No momento que o cara, de repente... Ele quer exclusividade. Então, assim, tô contigo, é contigo que eu quero ficar, vamos ficar junto. Eu acho que 70% desse ciúme vai desaparecer. Fazendo eu sei que o programa tá longo, mas vai valer a pena, vai acrescentar, juro. Uma pesquisa antropológica. Pergunta para héteros. Só héteros, tem eu aqui. Quando os héteros começam a namorar, tem uma hora que combina de não pegar mais ninguém? Tem, acho que sim. Sim, então, quando começa a namorar, no começo de namoro é igual pra todo mundo, não importa a orientação sexual. Né? É tipo, ou que pode pegar alguém também, né? Sim. Eu acho que é momento de falar, vamos namorar, é a gente. Porque eu me lembrei de estar nessa situação do dia em outros relacionamentos, em relacionamentos em geral, e ter a hora de, ali, às vezes, eu me lembrei agora um muito específico, que a gente estava deitado na cama, e aí a gente tinha se visto nos aplicativos. Um ex meu que a gente tinha começado a sair. E aí ele foi pra casa e ficou aquele desconforto, porque a gente tinha se visto nos aplicativos, ficou aquela história... E aí, estamos nos aplicativos, o que vai acontecer agora? Você tá transando com outras pessoas? Ele, não, mas eu tava no aplicativo hoje. Eu falei, eu também não, mas eu entrei no aplicativo hoje e te vi lá. Vamos não transar com outras pessoas mais? Vamos. E aí, conversou. Mas foi aí que vocês começaram a namorar? Não, aí ficou um momento exclusivo, e aí depois houve um pedido de namoro. Eu acho que... Conversa, Bi. Assim, é difícil, tá? Ele falou, eu fico com receio de conversar e falar o que eu tô sentindo. Eu entendo. Não é o medo da resposta negativa? Eu entendo, porque às vezes esse medo nos relacionamentos, ele nos paralisa, sabe? Eu já passei por essa situação de querer falar alguma coisa e me sentir muito insegura de talvez receber um não, ou de ser mal interpretada. Mas assim, o que eu posso dizer de gente que passou por e sentiu isso depois da experiência e viveu e sobreviveu, é que foi muito melhor ter falado do que ficar com o fantasma na minha cabeça, sabe? E não é melhor você ter uma coisa inteira do que ter só metade? Aí pra ficar com a metade, você vai ficar nessa... Então... perturba demais. Se você tiver a negativa dele, você tem uma nova chance de seguir a sua vida e conhecer um monte de cara aí no mundo. Mas tomara que seja positivo, tá? Eu tô torcendo pra isso. Pra ficar melhor? Eu não tenho pra ficar melhor. Esse vai ser um pra ficar melhor coletivo, meu e da Bárbara. Ai, que roubão! Primeiro eu quero dizer que um pra ficar melhor eterno são as playlists temáticas de cada episódio que o meu pai, Zé Lima... Do nosso DJ Zé Lima. Se pegou essa missão pra ele, então sempre tem. Eu vou colocar lá no nosso Instagram. Vai ter a de ciúme? Tem, já tá pronta. Ai, que legal. Eu queria acrescentar uma música. Pode ir lá. Às vezes até tem, né? É sempre colaborativa. Tá bom, legal. Tá?
Obrigado, Zé. E o meu Pra Ficar Melhor é um livro que eu acho que quase todo mundo já deve ter lido pro Enem, pro vestibular, enfim, pra vida. Pra vida, tem que ler, porra. Que é Dom Casmurro, do Machado de Assis, que pra aquelas 3 pessoas que não conhecem a história e estão nos ouvindo, conta sobre a história o Bentinho, a Capitu e o Escobar. O Bentinho e a Capitu estão juntos, são um casal, e a história é contada pelos olhos do Bentinho. E esse Escobar é um amigo, é uma terceira pessoa, e que ele começa a ter certeza que a Capitu e o Escobar estão juntos. Tem uma fé. E ele está sendo traído. Só que o Machado de Assis maravilhosamente bem escreve de um jeito que a gente não tem certeza durante o livro todo. Quando eu li esse livro no colégio, eu acabei o livro e eu falei, cara, o Bentinho é louco, ele está vendo coisas. E eu lembro que eu conversei com um colega meu que era ciumento, ele falou, cara... Muito inteligente esse Bentinho. Esse Bentinho, como é difícil ser traído, ele falou. Como é difícil ser traído, olha como a gente fica. Existem ensaios só para saber o que aconteceu de fato, né? Vários autores. A grande verdade é que ninguém sabe. Machado O que você acha? Eu acho que é tudo coisa da cabeça do Bentinho. Acho que é uma... E aí o filho dele, ele começa a achar que o filho parece o Escobar. Começa a gerar uma eu acho loucura. que é uma grande fantasia do Bentinho também. E aí eu acho que mostra como o ciúme pode fazer mal para um relacionamento. Eu não vou dar spoilers de um livro. Só faltava. Não, Casmurro não é spoiler, o Bentinho acaba sozinho. Ai, porra. Thiago! Não, amiga. Se alguém que tá ouvindo o podcast não leu esse livro ainda... Pode não ter lido. Francamente, gente, a pessoa pode ter 15 anos. Não pode. Já tínhamos lido com 15 anos. Fiz a velha chata mesmo, desculpa. Não, a pessoa... Tô no meu lugar de fala de velha chata. Tem que ter lido esse livro. Não, a pessoa pode querer ler agora. Não seja assim. Não, Thiago, tira essa mágoa do teu coração. Não é mágoa, estamos bem. Mas aquilo vai construindo, vai destruindo o Bentinho de uma maneira que... tu vê a pessoa realmente definhando, assim, enlouquecendo, né? E aí eu acho que ele é um bom teste, sabe? Pra saber se tu é ciumento ou não. Quem leu esse livro acha o quê? Pois é, pode ser, né? Tu acha o quê, Dantas? Eu acho que foi pira dele. O Dantas, que é um canceriano ciumento, acha que é pira. Tu acha o quê, Ti? Eu acho que é pira dele também. Pra mim, eu tenho certeza. E foi muito engraçado E não ver. é porque é mais politicamente correto achar que é pira dele, porque... Eu acho que é mesmo. E como a gente só tem... Isso se diz muito nos ensaios sobre esse livro, que é... A gente lê um livro na perspectiva do Bentinho. Então é ele que tá vendo as coisas. É a história dele. Então assim, infelizmente a Capitu não lançou um livro, entendeu? Não teve... Como tem agora os 50 Tons de Cinza, tem a versão do Grey. Mas assim... A verdade é que é um dos grandes mistérios da literatura. O livro é todo construído de um jeito que a gente não sabe se a Capitu traiu ou não. Mas aí o Machadão é, tipo, foda, né? É foda. Puta que pariu. E pra mim Mas ele também é um retrato de como o ciúme destrói uma pessoa. Sim. Independente se a traição tem acontecido ou não. É o efeito que ele teve na pessoa que Exatamente. sentiu, né? Então, assim... Acho que isso que é o mais importante. A traição é até menos importante no resultado final da história do Bentinho do que como o ciúme consome ele durante aquelas páginas, assim... Eu lembro que eu lia, eu ficava desconfortável. Incrível. Tipo, para de ser louco! Né? Tipo, olhando pro filho e enxergando a cara do outro, Escobar, gente. que no cinema é o Raul Cortez. Tem esse filme. Não, tem um que eu vi também que é Tem o mais novo. Que é com a Maria Fernanda Cândido. O Marcos Palmeira, mas é o Capitu a série, né? Chama Capitu. No cinema, o Otton Bastos é o Bentinho, o Raul Cortez é o Escobar e a Capitu, eu acho que é... Vou chutar que é a Marília Pêra, mas é alguém Marília Pêra-ish, assim, não é a Marília Pêra. Tá, vou até procurar. Eu, no final, vou pegar carona na literatura e vou indicar o clássico da traição lá, que é o Otelo do Shakespeare, que é uma história de ciúme. Gente, precisa dar o spoiler pra justificar, tá? Mas tu já leu Otelo? Já li a versão resumida. Ah, tá, porque ler peça de teatro do Shakespeare... Li a versão resumida. Pode ver o filme, né? Li a versão resumida. Tem filme e sempre tem alguma adaptação no teatro aqui. Eu acho que teve uma... Até uns 2, 3 anos atrás, que era com um Fagundão, não sei agora se era o Otelo mesmo. A história do Otelo, gente, o Otelo lá ama a Desdémona, e o Iago fica ali tentando a cabeça do Otelo, dizendo que a Desdémona trai ele. E, na verdade, no final, ele acaba matando a Desdémona e se matando, né? Então, assim, é o exemplo de como o ciúme acaba com o relacionamento e com a vida das duas pessoas, né? É de novo o que a gente tá falando de como a gente pode usar o ciúme. O que você tá procurando aí? O filme aqui, quem fez o filme Capitu, Otton Bastos, Raul Cortez e Helena Solberg. Não é alguém que eu vou lembrar agora. E aí eu quero ver aqui a série Capitu, que é Maria Fernanda Cândido. Não tá lá no Globo.com? Acho que não. Maria Fernanda Cândido,
E Bruno Garcia. Bruno Garcia. Bruno Garcia era tão bonito nessa época, nossa. Enfim, então eu acho que o que fica do programa todo e dessas histórias... A gente se esticou nesse programa, assim, é muito polêmico. Eu que achei que o programa não ia render. Hoje era um programa que eu achei que não ia render. Mas foi, tá vendo? Cada um tem um programa que acha que não... eu acho que o que fica que eu acho, sinceramente, tá? Eu acho que ser traído é difícil. Eu nunca descobri uma traição. Mas a gente não sabe, né? Todo mundo vai ser traído ou foi traído. Né? Pois tem coisa que é melhor não saber. Mas eu acho que ser traído é difícil, mas mais perigoso ainda é viver na sombra do ciúme, de uma possível traição, de uma insegurança que vai te consumir e vai te deixar triste, porque com a realidade a gente lida. Fui traída, o que eu faço? Com a fantasia, ela é ilimitada. Exatamente. Temos. Estamos ótimas. Estamos bem demais. Beijos, queridos. Tem um recado do Dantas ali? Até segunda que vem? Oi, gente. Eu estou aqui para falar que... Ai, que serenidade, gente. Não aguento esse menino, que fofura. Algumas pessoas já devem ter percebido que nós não estamos mais no SoundCloud. A gente vai focar na plataforma de distribuição que está jogando a gente para os outros aplicativos. O SoundCloud, vocês conseguem facilmente outras alternativas. Vocês podem baixar o Google Podcast, se você tem um Android, ou o Apple Podcast, se você tem um iOS. E lá vai estar o Estamos Bem, todos os outros podcasts que você ama. E em breve estaremos no Deezer e também estamos no Spotify. E é o mesmo site que leva a gente para todos os lugares. E você pode, se você quer colocar o Estamos Bem em algum agregador que você já tenha, lá vai estar o feed, o endereço do feed no nosso site do Libsyn, podcastestamosbem.libsyn. Sim é com YN no final. .com. Obrigado, Dantas. De nada. Até semana que vem, gente. Um beijo. Beijos. Você ouviu o podcast Estamos Bem. Siga a gente nas redes sociais. No Instagram, podcast Estamos Bem. No Twitter, Estamos Bem Pod. Quer mandar sua pergunta, sugerir um tema para o próximo programa, abrir seu coração? Escreva pra gente em podcastestamosbem@gmail.com. Até a próxima segunda-feira.